A UVMap é um processo de modelagem que causa dúvida em muita gente, mesmo sendo muito importante para dar textura e vida para os objetos. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer a UVMap dos modelos simples que criamos anteriormente. Eu vou mostrar na prática como fazer a UVMap no Maya de forma correta e também de forma errada para podermos ter uma noção. Roda a vinheta, direção! Vamos começar agora pela UVMap dos modelos. Mas o que raios é isso? A UVMap é um processo que o modelo precisa passar antes de ganhar cor e ficar bem bonitão. De forma mais precisa, nesse processo é criado um mapa ao redor do modelo que serve para indicar os locais que devem receber cor e até dividir as áreas entre cores diferentes. Uma UVMap tem um padrão e precisa ser bem ajustada ao modelo. Se ela ficar mal colocada, o modelo não ficará com uma boa textura no final. Mas calma que eu vou mostrar como fazer o processo de UVMap de forma correta e também como não se deve fazer, mostrando os erros que ficam no modelo na hora de texturizar eles. Dessa forma você saberá quando a UVMap estará dando errado, certo? Agora, sem mais enrolação, vou começar pela caixa de madeira, um objeto bem simples. Mas antes de começar, perceba que temos várias abas de ferramentas na parte de cima e vamos precisar mudar de Polymodeling para a aba UV Editing, já que não estamos mais modelando e precisamos criar e editar a UV dos modelos. Com a aba aberta, você vai clicar no modelo da caixa e depois em UV Editor lá em cima, que é exatamente esse símbolo com um quadrado quadriculado em preto e branco, que serve para abrir a janela de edição do UVMap. Também é possível encontrar a opção do UV Editor na janela UV lá em cima. Com o editor aberto, perceba que já aparece algo dentro, são 6 quadrados brancos em uma ordem específica. Agora lembra do seu tempo de criança, lá atrás na escolinha, quando a professora pedia para recortar uma figura tipo essa, com 6 quadrados para poder dobrar as pontas e ficar em um cubo? Então é bem isso mesmo. É como se fosse uma imagem de como o objeto seria se ele tivesse desmontado, cortando ele em suas linhas. Nesse caso do modelo da nossa caixa, é fácil de observar ela cortada e conseguimos entender bem como montar. Já com objetos mais complexos, a desmontagem pode ser algo difícil de entender. Mas não se preocupe, vamos entender passo a passo como abrir e ajustar a UV. Para começar, embora tenhamos a caixa desmontada, a UV precisa estar quadriculada em preto e branco, igual naquele símbolo da UV Editor que apertamos, e de forma que os quadrados não fiquem deformados. Então, antes de qualquer coisa, vamos ativar a textura para observarmos a UVMap. Dentro do editor, vá na janela Textures e marque a opção Checker Map, fazendo com que apareçam os quadrados preto e branco do objeto. Dessa forma, dá para ver se a UV está com algum erro ou com distorções entre cada parte cortada do modelo. Agora, para ajustar a UV, vamos fazer 3 processos bem simples que vão se repetir para a maioria dos modelos, pois serve justamente para modelos simples, que é o que temos no nosso cenário. Primeiro, vamos aplicar um formato de corte para o nosso modelo. Existem acima alguns formatos como o plano, cilíndrico e cúbico, e o principal é o cúbico. Na maioria das vezes, utilizar esse formato vai ser mais rápido, pois só precisaremos aplicar o formato e o corte estará completo. Ao utilizar o corte cúbico, você verá no editor que mudará o aspecto do corte feito. Isso acontece para que seja bem separado o corte e fique com um bom aspecto, sem esquecer nenhuma área. Então já fica a primeira dica, é necessário verificar se nenhuma área está sendo esquecida. Com o formato cúbico escolhido e o mapa UV cobrindo todo o modelo, vamos fazer 2 ajustes. O primeiro é na aba Modify e clica em Unfold, ou então clica no atalho Ctrl mais U. Isso vai desdobrar mais o mapa, retirando alguma imperfeição ou distorção da UV, até mesmo aquelas que não dá para perceber tão fácil, por isso é bom sempre usar em todos os modelos após o corte. E para o segundo ajuste, vamos na aba Modify novamente e clica em Layout, ou no atalho Ctrl mais L. Isso fará com que as partes cortadas do objeto fique dentro do quadrado que chamamos de quadrante, tipo aquele quadrante da matemática dos números positivos em x e y, tá lembrado? Então é tipo isso, os modelos cortados precisam caber dentro desse quadrante e para isso basta selecionar todos os cortes e selecionar Layout. Pronto, depois disso muito provavelmente seu objeto estará com os cortes certinhos e você perceberá isso pelos quadrados que estarão bem distribuídos pelo objeto, sem distorções ou mudanças de tamanho
tamanhos de um corte para o outro. Agora, indo para o barril, é possível pegar cada parte do objeto e colocar um tipo de corte, assim como fiz selecionando a parte de cima do barril e depois a parte cilíndrica ao redor. Veja que na parte de cima e de baixo, que é a mais reta, eu coloquei o corte plano, porém ele não funcionou bem e eu deixei dessa forma para que vejamos quais as consequências desse erro. E na outra parte coloquei o corte cilíndrico, que funcionou bem. Depois é só aplicar o unfold e o layout ao final. Para acelerar o processo, nos demais objetos eu apenas apliquei o corte cúbico e veja que para todos funcionou muito bem. O modelo fica com quadrados bem uniformes e sem distorções. Isso já basta para os nossos modelos. Por serem simples, o processo é mais rápido. Lembrando que após o corte, em cada modelo é aplicado os ajustes unfold e layout. Por fim, quero mostrar um processo diferente de corte que seria mais manual, chamado de Cut and Seal, que no português significa corte e costura. Utilizando o modelo da garrafa, iremos selecionar as arestas dela, segurando o Shift de cima para baixo de forma a cortar a garrafa no meio, e depois cortar ao redor de cada área com diferenças de formatos, formando várias seções diferentes. Tente pensar que você está mesmo cortando essa garrafa e pense na forma que cortaria para abrir ela de forma fácil em camadas diferentes. Depois de selecionado as arestas, basta ir na janela de Cut and Seal e clicar em Cut ou no atalho Shift mais X. Dessa forma, a seleção feita no objeto será definitivamente cortada e aparecerá as partes UV cortadas do modelo no UV Editor. Se caso tiver ficado algo errado, você pode selecionar algo e cortar, ou se quiser começar tudo de novo, basta ir em Seal ou no atalho Shift mais S para costurar a UV novamente. Depois de cortado, basta fazer os ajustes de unfold e layout para finalizar. O Cut and Seal será usado em modelos mais complexos em que não é possível cortar somente aplicando o corte cúbico, normalmente em personagem, principalmente quando possuem roupas com formatos que fogem da geometria padrão. Agora que temos o nosso cenário com a UV Map pronta, poderemos partir para a texturização. Veremos no próximo vídeo como texturizar no Substance Painter da Adobe e aplicar efeitos nos modelos prontos dentro do Unity. Parabéns, com esse vídeo você ganhou 50 de XP. Até o próximo vídeo!